Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Estamos começando o segundo bloco do nosso programa Seu Direito de hoje, falando de cuidados com medicamentos e daqui a pouquinho vamos falar também em relação aos produtos cosméticos. Letra de médico, todo mundo sabe que é difícil de entender e muitas vezes ao prescrever determinado medicamento, a leitura fica complicada até mesmo para os próprios farmacêuticos. Com isso, muitas vezes o paciente tem que voltar ao hospital ou ao consultório do médico para tentar entender o que está escrito ali. O paciente pode exigir do médico que ele use, por exemplo, o computador para digitar, escrever a medicação ou só de próprio punho? Como é que fica isso, doutor Tardan? A gente tem que observar o seguinte, o direito do consumidor é de informação clara, precisa e ostensiva. O Código de Ética Médica impõe que o médico cumpra isso. Então, o médico, ao prescrever um medicamento, ao orientar o paciente, tem que escrever de maneira absolutamente clara para cumprir tanto o Código de Ética Médica quanto o Código de Defesa do Consumidor. Se, porventura, o médico escrever daquela forma tradicional, aquele garrancho, e o paciente não conseguir compreender, ou se o farmacêutico também não conseguir compreender, e isso trouxer algum tipo de dano ao consumidor, certamente esse profissional responderá do ponto de vista ético, porque ele já feriu o Código de Ética Médica e, consequentemente, responderá por uma ação de reparação pelo dano que o consumidor suportou. Portanto, essa orientação vai muito mais para o profissional do que para o consumidor. Sim. Meu amigo, você que trabalha com saúde, você não pode qual é a dificuldade de correr o risco de que o consumidor não entenda aquilo. Você tem que escrever de maneira absolutamente clara, precisa, ostensiva. Se a tua letra, se você tem dificuldade de escrever de maneira clara, precisa, ostensiva, use o computador. Aliás, exatamente. Claro. Né? E muitos profissionais já partiram para isso. Aliás, tem apoio, programas de computador que apoiam o médico nesse sentido para facilitar a vida dele. O que é muito bom porque o médico, inclusive, fica uma memória, né, daquilo que ele efetivamente recomendou ao paciente, porque também pode ser que o paciente não cumpra aquela recomendação. Então, na verdade, cumprir o Código de Defesa do Consumidor, do ponto de vista dos profissionais da saúde, é bom para ele, é uma defesa do profissional, não necessariamente do consumidor. Mas costuma acontecer esse tipo de reclamação de paciente que não entendeu, que às vezes se sente lesado por ter que voltar ao hospital, às vezes entrar numa fila, ou até marcar uma nova consulta para tentar entender o que está escrito na receita? Assim, esse tipo de reclamação acaba não sendo comum, né? O consumidor, ele acaba, muitas vezes, ele não sei se ele não entende que o Procon pode ajudá-lo nessa situação. Pode, porque não deixa de ser uma relação de consumo, né? Heleno, na verdade, quase sempre, né, que esse tipo de equívoco acontece, o dano é de tal ordem que a família faz opção pela via judicial. Né? Eu já acompanhei algumas situações, inclusive de transferência de plantão, que o profissional médico orientou o próximo médico e o médico seguinte que assumiria o plantão não conseguiu e ministrou um remédio que levou a paciente a óbito. Entendi. Evidentemente, esse tipo de situação não acaba no Procon, porque a consequência é tão grave, isso vai se resolver na delegacia e, consequentemente, numa ação de reparação civil. E aí isso afasta. É exatamente por isso que esse tipo de problema quase nunca vai para o Procon, porque realmente é muito grave. O paciente tomar um remédio equivocado, a consequência, via de regra, é muito grave. E veja que situação complicada. Às vezes o próprio médico não entende a letra do outro, que estava no plantão anterior. Imagina, se o médico não entendeu, imagina o paciente, né? Bom, medicamentos fitoterápicos são aqueles produzidos através de plantas medicinais, onde muitos prometem resultados milagrosos. E, na verdade, após o uso, o consumidor não percebe efeito algum. O consumidor que se sentir lesado tem algum respaldo legal em relação a isso, doutor Silvio Fonseca? Tem sim.
né? Primeiro, é preciso a gente diferenciar assim, os medicamentos fitoterápicos desses produtos milagrosos. Né? Porque o medicamento fitoterápico ele tem a sua eficácia e segurança comprovada. Ele também deve ser passar por autorização da Anvisa. Eu entendo. O senhor está dizendo em relação, por exemplo, aquela coisa muito tradicional no norte, por exemplo, da garrafada, né, que é preparada. Isso aqui é bom para impotência, isso aqui é bom para quem tem problema nos rins. Quer dizer, uma coisa é um medicamento fitoterápico e outra é essa coisa, por exemplo, como eu citei, da garrafada. Né? Isso, e não só da garrafada, assim, porque a garrafada às vezes talvez seja algo mais artesanal, né? Mas às vezes tem laboratórios mesmo que faz uma publicidade de uma forma que leva o consumidor a acreditar que aquele produto vai curar diversas, inúmeras doenças e ele não tem nenhuma eficácia comprovada, não tem nenhuma pesquisa que embase essa publicidade, né? Isso sim, isso pode ser, a gente pode enquadrar como uma publicidade enganosa e o consumidor pode pedir aí a reparação, dependendo do caso, poderia até dizer até um caso de estelionato, né? Pois é, eu já ouvi anúncio que dizia que meu medicamento é bom para tudo. Como é que faz fazer uma fórmula que é bom para tudo? Bom para tudo é água, então ele está vendendo água. Água é bom para tudo. Mas é bom para impotência, é bom para dor de cabeça, resfriado, problema renal. Ele deve estar vendendo água, porque água certamente faz bem para tudo. Então, deve ser uma água de boa qualidade, uma água lá de Nova Friburgo, da certamente nossa terra, né? Faz muito bem para a saúde. É verdade, tem razão. E aí realmente é complicado. Existe, essa curiosidade eu tenho também, algum disque medicamento que possa esclarecer dúvidas dos consumidores, doutor Silvio? A Anvisa, ela disponibiliza, tem um telefone, né, que ela disponibiliza para dúvidas sobre medicamentos. Tipo, é o 0800 644 0644. Repita, por favor, doutor. 0800 644 0644. É da Anvisa, especificamente em relação aos medicamentos, né? Para dúvidas, isso, né? Isso. Certo. Agora, vamos falar de os medicamentos que são receitados para os idosos. Tem um percentual de desconto que deve ser seguido para as pessoas da terceira idade, né, doutor Tardan? Na verdade, o Estatuto do Idoso assegurou um tratamento diferenciado ao idoso. Né? É certo que esse idoso ele não pode ser penalizado pelo fato da idade. Agora, o desconto vai depender, na verdade, de estado para estado. Né, porque nós temos aí incidência de tributos municipais e estaduais e a gente não pode generalizar isso no plano nacional. O certo é que o idoso ele é um paciente diferente exatamente porque a idade, né, faz com que a possibilidade de doenças se intensifique. Né? E não tem uma legislação uniformizando isso ainda. Não tem, assim, eu dei pesquisando, tem até uma lei bem antiga do Estado do Rio de Janeiro que previa um percentual de desconto. Sim, ela não, estadual. Mas está sendo discutida a constitucionalidade dessa lei e por enquanto ela está afastada, assim, a gente não dá para aplicar, mas previa realmente um percentual de desconto. Aqui no Rio de Janeiro, nós já tivemos experiência né, com medicamentos de R$1 ou coisa parecida, mas veja o seguinte, esse aí sempre é uma iniciativa do Estado ou do município. Aí sim, ele pode, de repente, fazer uma renúncia lá tributária e tal. Não existe uma imposição federal acerca disso. Bom, vamos passar agora para o consumo de cosméticos, né? Que cuidados devem ser tomados na compra de cosméticos? Começar aqui com o doutor Tardão, que tem a orientar o nosso ouvinte, né? A pessoa que está aí, o internauta, acompanhando o nosso programa Seu Direito de hoje. Primeiro, que não existe milagre, né, através de uma solução de um cosmético. Por exemplo, oferecer, vamos pegar uma situação, a velhice, né? A força do centro da Terra, ou seja, o centro, a lei da gravidade, ela impõe uma força tal que não há remédio que seja capaz de contrariar isso. Serve para todos nós. Isso serve para todos. Né? Então, celulite, por exemplo.
lamentavelmente, não existe ainda cura para celulite, né? Então, você pode ter um cosmético que mascara isso. Então, um remédio que ofereça cura, né? Você pode até, por exemplo, aí ter uma boa orientação no sentido de evitar determinados alimentos, o que certamente vai diminuir a possibilidade de você ter celulite. Mas uma vez tendo celulite, um cosmético ele pode, no máximo, mascarar. Lamentavelmente, a ciência ainda não oferece cura para isso. E a gente observa, né, uma quantidade enorme de cosméticos oferecendo cura para determinados males do ser humano. Promessas milagrosas. Isso aí certamente pode descambar, inclusive, para a área do crime contra as relações de consumo. Estamos encerrando, então, o segundo bloco do nosso programa Seu Direito de hoje. Volto já com o terceiro bloco e vamos continuar falando, orientando, né, o consumidor em relação aos cosméticos. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.